Você pratica uma religião, frequenta cultos, conhece as doutrinas, sabe de cor os versículos certos. Mas deixa eu te fazer uma pergunta mais difícil. Você é uma pessoa frutífera? Paulo lista 9 frutos do Espírito em Gálatas 5. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não são disciplinas para conquistar, não são metas espirituais, são o que cresce naturalmente em quem está verdadeiramente unido a Cristo. E é exatamente aí que a pergunta incomoda, porque muita coisa que chamamos de espiritualidade é na verdade fachada. Nesta série, a Igreja Anglicana Verbo vai percorrer esses 9 frutos através de personagens do Novo Testamento que encontraram Jesus. Pessoas reais, em situações reais, em quem o Espírito produziu o que nenhum esforço humano consegue fabricar. Cada encontro vai nos confrontar com uma questão que não tem resposta fácil. O que está crescendo na sua vida? É fruto ou é fachada? Bem-vindo à série Chamados a Frutificar. Se você está nos assistindo pelo YouTube, inscreva-se no canal. Se nos ouve pelo Spotify, siga o nosso perfil por lá também. E agora, vamos ao sermão. Ele tá muito ruim. Gálatas capítulo 5, verso 22. Todo mundo achou aí? Eu leio na versão NVT. Verso 22 diz assim: Mas o Espírito produz esse fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Amém. Agora eu quero convidar você a ir um pouquinho mais para trás no Evangelho de João, no capítulo 19. Capítulo 19, no verso 25. Nós leremos o 25 e o 27. Amém? Todo mundo encontrou aí? Diz assim: Perto da cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe ali ao lado do discípulo a quem amava, disse-lhe: Mulher, este é o seu filho. E ao discípulo disse: Esta é a sua mãe. Daquele momento em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Essa é a palavra da salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, hoje a gente vai falar um pouco sobre fidelidade, né? Nós estamos chegando no finalzinho. Amor, Carol, um tapinha. Achou o isqueiro pra mim? Depois eu vou lá. Nós estamos no finalzinho da nossa série de pregações, Chamados a Frutificar, onde nós estamos aprendendo sobre os 9 frutos do Espírito Santo em Gálatas, capítulo 22. Capítulo 5, verso 22. E quando a gente teve essa ideia da série, a gente estava pensando, refletindo se a gente pregaria apenas o texto, que é difícil pregar uma palavra só, né? E a gente tentou procurar histórias do Novo Testamento que ecoassem a realidade da fidelidade. E eu lembrei logo de João, que foi o discípulo que permaneceu com Jesus, diferente dos demais. Nós faremos uma viagem em alguns capítulos do Evangelho de João, nesse sermão, e eu queria que você prestasse atenção comigo. Mas no mundo de hoje, a gente vê que fidelidade é um valor escasso, né? Então, eu estava esses dias lá na minha casa, tem um bar perto da minha casa, né? É bem luta lá.
E tava tocando um sertanejo, e eu tava falando com um cara, nossa, sertanejo hoje em dia, todos eles são de traição, né? E uma vez eu tava vendo um casal dançando lá com essa música, dançando agarradinho, eu fiquei pensando, gente, essa música assim, ela não é romântica, entendeu? Tá o cara chorando, como é que era a música? Agora eu não vou lembrar, não vou fazer você sofrer tanto com a letra não. Mas era algo tipo assim, me perdoa, eu não vou fazer de novo, era algo assim, né? Fidelidade tem sido cada vez mais um valor bem escasso na nossa sociedade, né? E isso tem mudado até a nossa forma de viver. Eu estava vendo uma pesquisa sobre diferenças geracionais, em que as gerações mais antigas tendem a ficar mais tempo no mesmo emprego e as mais novas geralmente ficam menos tempo, né? Obviamente não é pecado mudar de emprego, mas tem a ver um pouco sobre esse tema, né, da fidelidade. A geração, né, a minha geração, eu sou um milênio pro Z, né, eu sou de 97. Sou jovem, sou tão mais jovem não, tem uns cabelos brancos na cena aí, mas... Então o pessoal de 95 pra frente vai ter muitas essas mudanças, né? Então muda o tempo inteiro, a gente olha o Instagram, o algoritmo muda o tempo inteiro, eu trabalho com isso, né? Eu tenho uma produtora e toda hora tem que ficar vendo os algoritmos, os clientes, etc. Toda hora muda. Nunca tenho paz, né? E na nossa realidade hoje, tudo muda. As coisas não são mais tão fixas, firmes, fiéis. A nossa fé, talvez antes, tivéssemos um pouco mais de vontade de viver a fé com mais intimidade e força. Eu admiro muito as senhorinhas, a famosa senhorinha do coque, né? Que ela fica de joelhos, uma senhora, 60 anos, ela fica de joelhos assim, 1 hora. Eu fico de joelhos aqui, já começa a doer, entendeu? Eu fico pensando, né? É muita unção mesmo. Mas a nossa visão de continuar coisas a longo prazo vai se deteriorando no tempo de hoje, né? E o Novo Testamento vai trazer para nós uma palavra que no grego é pistis, significa fé ou fidelidade, né? Eu estava falando isso hoje na EBD. Paulo, citando Abacuque, vai dizer: o justo viverá pela fé. Só que a gente não sabe se é fé ou fidelidade, né? Porque tem essa palavra que pode significar essas duas coisas. Mas no tempo de hoje, quando a gente fala sobre fé, geralmente a gente imagina que fé é apenas acreditar, né? Eu tenho fé em Deus. Você já deve ter ouvido falar isso, né? Você vai falar com a pessoa, e aí, o que você pensa sobre Deus? Eu tenho fé em Deus. Bom, você busca o Senhor, você ora, né? Nem sendo legalista, não vai no culto direitinho, mas você ora, busca a palavra. Não, mas eu tenho fé em Deus. Então fé se tornou um sinônimo de apenas crença, acreditar. Mas o Novo Testamento tinha algo em mente, a palavra lá era mais forte. O justo viverá pela sua fidelidade. Ou seja, fidelidade é uma fé ativa, é uma fé que se entende como participante de um processo que precisa resistir às tentações. E quando a gente lembra disso, pensa nisso, né? Nós lembramos desse homem, o discípulo amado, que nós denominamos como João, mas o próprio autor não se diz assim, né? Ele se chama o tempo inteiro de discípulo amado. A pessoa às vezes fala, nossa, ele é bem metido, né? Discípulo amado, né? Eu sou o discípulo mais amado de todos. Mas, na verdade, o autor faz isso porque ele quer nos colocar na cena. Talvez se a gente lesse João, a gente não pensaria em nós mesmos. Mas o Espírito Santo deu uma ideia incrível para João na hora de escrever esse texto, porque ele omitiu o seu nome. Para durante toda a jornada de Jesus naquele evangelho, você refletir, será que eu estou sendo como esse discípulo? Será que eu sou fiel como esse discípulo? É isso que a gente vai investigar hoje. Queria convidar você a ler um capítulo antes, no capítulo 18. Abra comigo, por favor, ainda no Evangelho de João, no capítulo 18, a partir do verso 15. Verso 15, aqui. Beber uma água aqui que eu tô com a sede. Diz assim, ali na NVT. Simão Pedro e outros discípulos seguiram a Jesus. Aqui só contextualizando, né? Jesus já foi preso. Esse outro discípulo era conhecido do sumo sacerdote, de modo que lhe permitiram entrar
com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro teve de ficar do lado de fora do portão. Então o discípulo conhecido do sumo sacerdote falou com a moça que tomava conta do portão e ela deixou Pedro entrar. A moça perguntou a Pedro: "Você não é um dos discípulos daquele homem?" "Não", respondeu ele, "não sou." Como fazia frio, os servos da casa e os guardas tinham feito uma fogueira com carvão e se esquentavam ao redor dela. Pedro estava ali com eles, esquentando-se também. Lá dentro, o sumo sacerdote começou a interrogar de Jesus a respeito de seus discípulos e de seus ensinamentos. Enfim, até aqui. Pouco mais depois, Pedro vai negar Jesus novamente. Então nós temos dois discípulos na cena, né? João, obviamente, se omite dentro dessa trajetória, mas dois discípulos entram. No Evangelho de Marcos, no capítulo 14, verso 50, vai dizer que todos os abandonaram, mas dois voltaram: João e Pedro. Então, eu não gostaria que você imaginasse um bonzinho e um vilão, né? Porque às vezes a gente pensa assim, a gente olha para Pedro e vai imaginá-lo como vilão. Não é isso que a gente deve imaginar. No entanto, nós temos duas formas de seguir a Jesus nesse texto. Que é o seguinte: primeiro Pedro, né? Pedro estava no pátio, estava em crise, estava com medo, estava sofrendo o mesmo risco que João. Ele foi perguntado 3 vezes se era discípulo de Jesus, 3 vezes ele vai dizer que não. E Jesus vai ficando quieto na cena, né? E existe um contraste que o texto vai abrir para nós, como falei, que não é herói e vilão, que é a seguinte questão. Existem momentos da nossa trajetória com Jesus que nós precisaremos lidar com momentos difíceis. E que talvez a nossa fé pode até ser perigosa. Isso às vezes acontece de modo um pouco mais comum em ambientes de trabalho ou familiares. Mas podem existir momentos onde nós teremos a nossa fé colocada à prova. E nós podemos agir como Pedro. E na maioria das vezes, vamos ser bem sinceros, a gente age como Pedro, né? A gente olha para dentro do nosso coração e a gente vai dizer: não, não é isso. Às vezes a gente não diz com palavras, a gente pensa. Às vezes a gente não diz e nem pensa, às vezes a gente faz. A gente não age como um discípulo de Jesus, é como se mesmo a gente estivesse negando ele mesmo, né? Mas João, na cena, ele permanece com Cristo. Ainda assim, ele não se manifesta ali, né? Ele não tenta defender Jesus, ele não tenta sequestrar Jesus. Ele também estava com medo. O que é muito interessante é que esse exemplo de discípulo também se mostra no próprio texto como uma pessoa que não é tão perfeita assim. Mas nós precisamos entender que a fidelidade, ela vai existir no nosso coração quando não existe um benefício óbvio. Porque é muito fácil nós crermos no Evangelho, crermos em Cristo, quando nós seremos beneficiados de alguma maneira com isso. Mas é apenas na nossa vida, na nossa segunda-feira, dentro dos nossos relacionamentos, que nós de fato saberemos se somos verdadeiros discípulos ou se somos discípulos que estão fragilizados, imaturos. Isso também não tem nada a ver com idade, né? Porque Pedro era meio que o mais velho, né? Se entende-se como o mais velho, João como o mais novo. E tá o mais novo dando um exemplo para o mais velho. Às vezes a gente é como Pedro, crente velho, ó. E mesmo assim a gente não segue a Jesus, não permanece com Jesus. Então, João não estava ganhando nada ali. E muitas das vezes nós não ganharemos nada. E o vento tá soprando as coisas ali, né? Enfim. Quando a gente vai para a cena que a gente leu, que era de João 19, João continua aquela caminhada, Jesus sai dali, depois ele vai ser espancado, torturado, vai caminhar para a cruz e João vai seguindo. Vai seguindo. E João finalmente chega no Monte Calvário e fica aguardando e esperando o momento para que Jesus partisse. Ficava lá olhando, observando Jesus, aqueles 2 ladrões, as pessoas ao redor. Talvez pensando:
Por que ele não desce dali se ele tem poder infinito, né? Esperando o milagre acontecer, como talvez acontece conosco também. E Jesus falece diante dele. Jesus morre. Mas antes de Jesus morrer, ele entrega o que mais de precioso ele tinha, que era a única coisa que tinha sobrado, que era a mãe dele, para João cuidar. Isso significa que quando nós vivemos com Cristo, nos momentos de desafio, às vezes nos momentos mais sombrios, nós seremos presenteados com algo da parte de Deus, que pode ser uma fé, não necessariamente um milagre, mas uma força para continuar, para viver. Quando nós estamos com Ele, vivemos e permanecemos e não desistimos, e dia após dia, mesmo sendo difícil, mesmo sendo atribulador, nós continuamos. Ele entregará para nós algo de precioso. Então, obviamente, no caso de João era Maria, né? Mas Jesus também está disponível hoje para entregar para você aquilo que ele tem de mais precioso, que é a salvação. Mudança de vida, transformação. Então, quando nós entendemos que a nossa salvação não vai acontecer mediante os nossos méritos, mas mediante a nossa fidelidade, a nossa obediência. E existem duas formas de obedecer também, duas formas de ser fiel a Deus. Existe aquele que obedece a Deus porque acredita que vai, de alguma maneira, conseguir um benefício, ou vai conquistar a sua salvação mediante o seu próprio esforço. Essa pessoa pode ter uma fé correta em Cristo, ter a sua esperança no Evangelho e ser salva. Mas pode ter outro irmão que sabe que não merece, sabe que não tem como se chegar, como a gente diz na liturgia, né, da ceia. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. E ele começa a obedecer porque foi salvo. Ele começa a viver em fidelidade porque ele sabe que esse Deus, que não precisava nos perdoar, foi fiel à sua promessa. A promessa que ele havia feito a Abraão, aos patriarcas: em ti, Abraão, serão benditas todas as nações da terra. Estamos aqui. Realmente aconteceu, né? Então, quando a gente olha para essa marca do texto, a gente é levado então para um outro momento. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de João também, mas no capítulo 20. Ou seja, vamos pular 2. Estávamos no 19, fomos para o 18, e agora vamos pular 2 e vamos para o 20. A partir do verso 3, que diz o seguinte: Pedro e o outro discípulo foram ao túmulo. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Abaixou-se, olhou para dentro e viu ali as faixas de linho, mas não entrou. Então Simão Pedro chegou e entrou. Também viu ali as faixas de linho e notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. O discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou, viu e creu, pois até então não haviam compreendido as Escrituras, segundo as quais era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos, então, voltaram para casa. Olha a fidelidade novamente. 2 capítulos anteriores a gente vê Pedro desolado, né? Ele nega a Jesus 3 vezes, cai em si, como nós fazemos, e meio que desaparece da narrativa. Se esconde com os demais discípulos. E depois, 2 capítulos depois, Jesus ressuscita, as mulheres falam, né, sobre Cristo, que ele havia ressuscitado, e então ele se enche de esperança e sai correndo, né? E aí, novamente, o discípulo amado chega primeiro. Mas isso é interessante por uma coisa. Às vezes a gente acha, porque em algum momento da nossa vida nós não tivemos uma fé forte, que acabou para nós. Mas não é assim.
Pedro realmente havia pecado, negado a Jesus. Mas a forma como Jesus lida conosco é muito diferente da forma como nós lidamos uns com os outros. Talvez, se fosse conosco, a gente não iria mais querer saber dessa pessoa. Às vezes a gente faz isso. No meu momento mais difícil, você não estava lá. No momento onde eu estava sendo crucificado, passando por uma dor tremenda, você que se dizia meu amigo não estava comigo. Não quero mais saber de você. Mas Deus não é esse tipo de amigo, né? Pedro é restaurado, né? No final do capítulo, depois, ele vai ter um encontro com Jesus, ali do Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E é interessante o seguinte, a fidelidade, ela vai perseverar quando não existe uma compreensão suficiente para continuar. Ou seja, a gente às vezes acha que a gente só vai ter fidelidade quando parecer tudo muito organizado na nossa cabeça. Tá tudo muito certinho. Mas às vezes nós precisaremos viver a fidelidade quando nós não entendemos o que está acontecendo. Quando nós fomos expostos a um tipo de dor, de sofrimento, ou de algo que está acontecendo desorganizado na nossa vida que a gente não consegue explicar o porquê. Porque é muito fácil crer em Jesus como vai tudo bem. Mas é quando nós precisamos passar pela dor que nós começamos a ter uma fé mais madura. O texto vai dizer algo muito incômodo. Ainda não tinham entendido a escritura que diz ser necessário ressuscitar dos mortos. E João tem uma postura, né? João diz que creu e viu, mesmo sem entender. Ele viu um túmulo vazio, ele viu as faixas de linho no chão, ele viu o pano dobrado, separado ali no cantinho do túmulo e creu. Sem nenhum tipo de explicação, sem confirmação, sem ver Jesus ressuscitado, sem ver os sinais, além desse grande sinal, né? De Jesus ter desaparecido. Mas talvez João e Pedro poderiam ter tido uma outra compreensão do que aconteceu. Roubaram o corpo de Jesus. E essa, muitas das vezes, também pode ser a nossa postura. E diante de algo, nós não conseguimos crer mais. Nosso coração já morreu. Mas nós precisamos aprender a crer. Esse é um grande tema do Evangelho de João, né? Os sinais que revelam o Messias para alguns, mas os mais importantes às vezes não notam, né? Nós não temos grandes autoridades testemunhando da ressurreição de Jesus, mas nós temos os discípulos. Então, eu queria dizer para você, não importa qual tipo de discípulo você é. Se você é um discípulo tão exemplar como João, ou talvez um discípulo mais parecido com a realidade, mais parecido com Pedro, Jesus quer se revelar para você. A ressurreição dele não é apenas algo etéreo que aconteceu há 2000 anos atrás, mas ela tornou agora tudo possível. Tudo é possível agora. E eu não digo apenas tudo é possível num certo tipo de mentalidade materialista. Tudo é possível, agora você vai ganhar a sua mansão. Deixa eu abençoe, né? Como é que você ganha mesmo? Mas não tem nada garantido que você vai ganhar isso, não. Na verdade, no Evangelho, às vezes a gente vai ganhar mais luta, né? Luta contra a nossa carne, contra o pecado, etc. Mas é interessante que quando nós entendemos a ressurreição da forma certa, nós podemos começar a viver com esperança. Quando a gente pensa no fim da história, talvez muitos de vocês aprenderam a historinha do céu, né? E eu não sei se algum de vocês, quando é criança, porque quando a gente é criança, a gente é mais sincero. A gente faz perguntas mais que a gente adulto tem vontade de fazer, mas a gente não faz, que a gente fica com vergonha. Que é assim, mãe, não é meio chato, não? Ficar umas nuvenzinhas lá, vai ter os anjinhos cantando harpa. Que negócio chato, né? Mas, de fato, Jesus não tem preparado para nós o céu. Que o céu é bom. Só que o céu não é suficiente. Cristo, a Trindade, né, Deus, fez o ser humano com corpo e alma. Colocou esse ser humano no jardim. Através desse pecado, o ser humano teve uma corrupção tanto no seu corpo, quanto na sua alma, na sua mente, em todas as partes do ser humano, totalmente. E ele prometeu restaurar tudo. Só que se o fim da história é apenas o céu, significa que Deus perdeu metade da criação.
Porque o nosso corpo que ele fez, e que é bom, como a gente vê em Gênesis, acabou. Mas a promessa de Cristo é o quê? A ressurreição. E é apenas na ressurreição que nós aprenderemos a o quê? Recuperar tudo que foi perdido. Todas as pessoas que nós perdemos, e as pessoas que a gente diz, nossa, faleceu tão jovem, essa pessoa vai correr de novo, vai brincar de novo. As pessoas que você ama, que você perdeu, às vezes aquela feijoada, não sei se vai ter carne lá, espero que sim, às vezes em 3D, né, a gente brinca assim, né? Aquela, como é que é, máquina de carne, não sei, né, como é que vai ser lá não. Às vezes aquela pessoa que você lembra dela, eu lembro que o meu sogro cozinhava muito bem, né? E aí ele fazia um torresmo maravilhoso. Aí toda vez que eu como torresmo eu fico assim, Senhor, obrigado pelo torresmo, mas meu sogro era melhor. E eu não sei se vai ter torresmo lá não. Mas se não tiver, for vegetariano, pelo menos alguma comida boa, eu vou comer de novo o que ele vai fazer. Tudo que a gente perdeu, o tempo que a gente perdeu, às vezes lá, as coisas vão começar a perder sentido. Coisas que nós dávamos tremenda importância nesse mundo. Às vezes a gente vai olhar e vai falar, Deus, como aquilo me atrapalhou. E nós só poderemos viver essa realidade não é se nós formos perfeitos, mas se nós formos fiéis. Fidelidade é diferente de perfeição. Perfeição só Jesus é. Só Jesus é perfeito. Mas nós podemos ser fiéis. Então, olhar hoje para a sua vida, será que você tem sido fiel? Com qual tipo de discípulo você se parece? Talvez mais com João, talvez mais com Pedro, talvez mais com os discípulos que nem apareceram, né? Mas se nós aprendermos a entender que a jornada cristã não é uma caminhada de perfeitos, numa mentalidade moralista e legalista, como se a gente estivesse simplesmente fazendo um checklist para apresentarmos para Deus, mas é uma caminhada de fidelidade, onde o próprio apóstolo Paulo vai dizer que nós somos transformados em quê? Em glória, de passo a passo. É um processo, é uma jornada. Às vezes nós olhamos para a nossa própria fé, como Jesus vai dizer, e aí eu quero trazer fé nesse sentido de fidelidade, como um grão de mostarda. Às vezes no seu coração é um grão de mostarda hoje. Mas o próprio Jesus vai dizer que aquela semente pode se tornar a maior das hortaliças. Algo que é pequeno hoje, algo que talvez você não consegue dar valor dentro do seu coração, que Deus colocou. Se você permitir que Ele regue, se você permitir que Ele transforme, essa árvore pode crescer ao ponto de abrigar até os pássaros, como Ele diz naquela parábola, né? Ou seja, a fé é um processo. Talvez hoje, como semente, não seja possível exigirmos de nós algum fruto. Semente não dá fruto, mas semente gera árvore. E a árvore saudável gera fruto. Então, para entendermos o que é fé, nós precisamos entender, de fato, quem Jesus é. Mas João, o discípulo amado, não é o herói dessa história. João era pecador. Não, Ivan, em outro evangelho, ele queria atacar fogo nos samaritanos, né? Senhor, taca um monte de raio aqui e acaba com eles. E aí, enfim, não sei se você já viu The Chosen. Eu gosto bastante. Essa cena do The Chosen é engraçada, né? Que Jesus já dá uma risada assim. Você quer usar o poder de Deus para tocar fogo nos outros? Aí ele, eu não tinha pensado por esse lado. E às vezes a gente é meio assim, né? Taca fogo no fulano, Senhor. O herói da história é Jesus. E a gente está sempre muito acostumado a ver tipologicamente só coisas do Antigo Testamento, né? A gente pega Davi, pega Moisés, pega Abraão e vê tipologicamente como eles representavam Jesus, traziam uma realidade de Jesus, mas isso também existe no Novo. Então, João entrou no pátio do Sinédrio. João estava morrendo de medo. Ele mal se manifesta, mas ele vai seguindo. Jesus entrou nas portas do inferno. Ele não apenas se escondeu, ele declarou quem ele era. Ele entregou a sua própria vida para que nós fôssemos salvos. João, ele ficou ali aos pés da cruz, olhando Cristo. Mas Jesus, de fato, era aquele que estava pregado na cruz, mesmo tendo poder para descer. João creu sem entender.
Jesus, portanto, suportou a cruz, entendendo completamente o custo que teria para a nossa salvação. Então, na verdade, se nós quisermos um exemplo de fidelidade, nós olhamos para Jesus. Nós somos chamados a não vivermos debaixo da imagem de João, mas de Jesus. Então, que nós possamos, a partir de hoje, a começar a regar a semente da fidelidade, da fé no nosso coração. Eu queria concluir com uma história que não está aqui nesse evangelho, mas eu lembro muito do jovem rico quando eu penso em fé e fidelidade. Ele chega diante de Jesus dizendo assim: Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus começa a falar: tudo bem. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o teu entendimento. Não farás para ti imagem de escultura. No segundo mandamento, o jovem rico já interrompe: Não. Eu já sei disso. Olha a arrogância, né? Eu já sei disso aí, eu já faço, Jesus. Eu já faço isso aí desde que eu sou criança. E aí Jesus fala assim: tá bom. Então ótimo. Pega tudo que você tem e dá para os pobres. Pega tudo que você tem, vende e dá para os pobres. É muito interessante, né? Não é pega tudo que você tem, tipo assim, dá a sua chave e vai embora. Não, ele tinha que voltar para casa. Aí ele tinha que contabilizar o que ele tinha. Aí ele tinha que encontrar os compradores, vender, pegar o dinheiro, guardar, não pode usar. Olha o processo doloroso de se fazer isso, né? E aí a palavra diz o quê? Que ele desanima e vai embora. E a gente faz um sermão, etc., sobre isso. Só que sempre eu achei muito curioso. Esse homem poderia ter sido sincero. Como terminaria a história se talvez ele virasse para Jesus: Mestre, eu não consigo. Me ajude a conseguir. Em outro evangelho, quando Jesus ele vai curar uma pessoa que estava endemoniada, o pai dessa pessoa diz assim para Jesus: Mestre, me ajude a crer. Talvez hoje você está pensando: mas a minha fé é fraca. Faça sua oração. Senhor, eu não tenho tanta fé. Eu não sou tão fiel. Mas me ajuda a ser. E ele vai te ajudar a ser. O problema do jovem rico é que ele virou as costas, achando que Jesus iria apenas julgá-lo, apenas como se fosse uma lacrada que ele deu nele assim, para poder ir embora, humilhar ele em público. Ele não entendeu aquilo ali como uma oportunidade. Que nós hoje, diante da oportunidade de termos a nossa fé moldada, nós possamos trazer isso para o nosso coração, amém? Queria convidar você a fechar seus olhos para que a gente pudesse orar e colocar diante do Senhor os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas questões. Que nós possamos ter o nosso coração moldado pela presença de Jesus. Que nós possamos ter o nosso coração transformado a ter mais fidelidade e fé. Entendendo que nós não somos perfeitos. Nós não somos pessoas impecáveis. Mas nós queremos ter uma fé capaz de acreditar por meio e em meio às dificuldades. Que diante dos desafios dessa vida, quando nós saímos daqui e tivermos que enfrentar os problemas que virão da segunda-feira em diante, que são normais e que acontecem, e nos momentos sombrios da nossa vida, nós não fujamos, não neguemos a Deus, não apenas saiamos de onde nós estamos e fingimos que tudo que a gente viu com Cristo ficou para trás porque a gente tem medo de seguir. Que nós possamos ter fidelidade vislumbrando a presença de Cristo um dia na eternidade, na Nova Jerusalém. Entendendo que, como diz a música que a gente cantou hoje de manhã, o nosso prêmio não é o céu, mas o nosso prêmio é a presença de Cristo. E a presença do Cristo estará na Nova Jerusalém um dia. Que nós possamos viver em fidelidade até lá. Que nós possamos colocar no nosso coração a ideia de que nós não precisamos ser perfeitos. Nós fomos chamados a ser fiéis. Que o Espírito Santo nos ajude a termos fidelidade. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar uma canção. Você pode ficar sentado. Mas eu queria convidar você
a refletir sobre a música, fechar seus olhos e ter um tempo com o Senhor hoje.